Professor, nós temos 6 biomas e o que está sendo feito para a preservação deles? Olha, a questão de preservar esses biomas é uma questão muito complicada hoje. A gente tem um sistema capitalista que precisa realmente dinamizar a questão do lucro, e o lucro num país em que é prioridade o sistema, então o meio ambiente ele termina sendo de qualquer forma prejudicado. Esse embate meio ambiente e a questão do sistema capitalista, então o sistema infelizmente ele está vencendo, está sendo realmente devastador do ponto de vista de preservação. E se a gente for fazer uma análise assim rápida, como é que andam os biomas, né? Os 6 biomas em termos de preservação? O bioma mais devastado hoje é o bioma da Mata Atlântica, né? Aí você começa a ver assim, quanto é que foi devastado o bioma da Mata Atlântica? Então hoje se tem índice que supera 90% de área devastada. Então o que é que a Mata Atlântica tem hoje de áreas preservadas? Apenas em torno de 5 a 7% de preservação. E essa preservação que você vai ver é em áreas, né, que a gente chama de aquelas áreazinhas a conta-gota. Então aquelas manchazinhas de matas que estão preservadas hoje porque realmente há uma política, né, uma lei que vai preservar isso de forma obrigatória. Então aqui na Paraíba a gente tem alguns casos, né, de algumas áreas que são realmente restritas. A gente chama de APP, é uma área de preservação permanente. Essa área de preservação permanente, ela não pode ser, de qualquer forma, explorada economicamente. Ela é de preservação e ela é realmente intocada. Então a gente tem alguns pontos aqui na Paraíba, você tem a mata do Buraquinho, que fica ali preservada pelo IBAMA, você tem uma reserva no Parque Arruda Câmara, que é a Bica, a Estrada de Cabedelo você tem a Mata do Amém, a Areia você tem alguns pontos, então a gente tem algumas manchas, né? Essa Mata Atlântica, ela no início ela ia de forma ininterrupta, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Uma área que se estendia em direção ao interior, em torno de 50 a 200 quilômetros em direção ao interior. E tudo isso foi devastado. Aí a gente vê por que ela é o bioma mais devastado. Aí você vê o processo histórico. Quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, eles começaram o quê? Aportaram aqui no litoral. Então a primeira atividade dele foi retirar o pau-brasil. Então onde é o habitat do pau-brasil? A Mata Atlântica. Em seguida, precisava de explorar uma atividade econômica, né, para dar lucro à coroa portuguesa. E a atividade econômica essa foi o quê? A atividade açucareira. Então toda essa zona da mata, ela foi automaticamente sendo destruída paulatinamente para a substituição de uma lavoura, né, que era canavieira, que atendesse aos interesses da coroa portuguesa. E a gente vê hoje que ainda prevalece isso aqui, a região nordeste, ela era muito rica em Mata Atlântica e ela foi praticamente devastada. O pouco que a gente tem é em virtude de áreas protegidas por lei. Você pega um bioma hoje que é bem interessante a gente ver, que está em evidência em torno de devastação. Infelizmente é uma evidência que não traz benefício, é o Cerrado. O Cerrado, que tem mais de 2 milhões, né, de quilômetros quadrados, né, de área de Cerrado, ela hoje está com quase 50% de área devastada. E é uma área que não fica tão na zona costeira, é uma área que fica no centro do Brasil. E o que é que está levando isso? E a gente vai ver que é principalmente o chamado avanço da fronteira agrícola. Que é isso? Né? As regiões nossas, o Brasil a cada ano ele bate recorde de produção de grãos, principalmente soja e milho. E a soja é a bola da vez. Então as regiões produtoras de soja eram principalmente o norte do Paraná e a região de São Paulo. Essas regiões elas já estão no limite, já ocuparam todo o espaço de produção. E não é reflorestamento. Né? Então, além de não haver o reflorestamento, né, da área, então simplesmente continua ocupando aquele espaço. E o Brasil precisando produzir cada vez mais, né, para bater realmente esse recorde de produção, então aonde é que se planta soja agora? E aí o que acontece? O solo da região centro-oeste, o cerrado, não é um solo bom para a agricultura. É um solo que tem uma acidez. Mas em virtude da difícil acesso dos locais de solo mais férteis, então os grandes produtores de soja brasileiros, eles adentraram a região do centro-oeste, derrubaram o cerrado, fizeram a correção do solo, que o solo ácido, então eles corrigiram o solo, e aí a grande produção de soja hoje do Brasil é aonde? No centro-oeste, né? Além da produção de soja, você tem a pecuária bovina. Hoje, se a gente pegar, o Brasil é o segundo maior produtor, segundo maior rebanho bovino do mundo, só perde para a Índia. E aí a gente tem o quê? A maior produção de carne e derivados do mundo. A Índia tem o maior rebanho, mas eles não consomem a carne, né, principalmente a carne da vaca, questão religiosa.
O Brasil não é um grande produtor. E hoje, se você for ver onde é que está o maior rebanho bovino no Brasil, região de Cáceres, Mato Grosso do Sul. E era uma região dominada pelo quê? Pelo cerrado. Todo esse cerrado está sendo devastado para formar o quê? Campos de pastagem e a produção, infelizmente, né, cada vez mais gananciosa por parte da soja. Então é um bioma que está hoje sofrendo o maior processo de impacto. E esse avanço da fronteira agrícola ele já passa pelo cerrado e também aos poucos já começa a atingir o bioma amazônico, infelizmente. Na Caatinga há esse processo de devastação? A Caatinga é o único bioma que ela é exclusivamente brasileiro. Você vai encontrar floresta amazônica, encontra cerrado, que na África é a savana, encontra a Mata Atlântica em outros países, mas a Caatinga ela é realmente um patrimônio que é exclusivo nosso, né? Então, quando a gente fala tanto a questão da vegetação, como algumas espécies de animais. Então, não há em outro país. Isso aqui é exclusivamente nosso, apesar de estar num processo acelerado de devastação, já supera os 45% da área devastada e o pouco que resta tem que realmente ser preservado. Woody Allen, famoso diretor do cinema americano, além de roteiros para a sétima arte, também deixou impresso a preocupação com o meio ambiente. Ele assim disse: mais do que em qualquer outra época, a humanidade está numa encruzilhada. Um caminho leva ao desespero absoluto, o outro à total extinção. Vamos rezar para que tenhamos a sabedoria de saber escolher. Woody Allen. Então, ame e preserve o nosso planeta. Obrigado a todos e até o nosso próximo encontro. Até lá!